Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $35.800. Bitcoin que continua dentro do triângulo, mas parece à beira de um precipício. E hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando o que eu espero a partir daqui. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, lembro para vocês que é o último dia para se inscrever na 5ª turma do projeto do Zero a Trader. Para quem não sabe, o projeto ele engloba o curso, a mentoria e 45 dias de estágio, que é onde você opera ao vivo com a gente todos os dias para você aprender na prática realmente como ser consistente no mercado de criptomoedas, tá? Então eu vou deixar no primeiro link da descrição o site e qualquer dúvida que você tenha, você pode vir aqui e chamar a equipe no WhatsApp que a gente vai te atender. Tranquilo? Hoje a gente vai focar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, o triângulo que não se decide, mas a cada hora que passa parece mais óbvio que a gente vai romper para baixo. Eu quero discutir um pouco dessa obviedade e o que o Bitcoin pode fazer, né? Afinal, muitas vezes o Bitcoin acaba surpreendendo a análise técnica e outras análises. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Também atualizando no curto prazo um padrão gráfico que eu estou vendo que pode decidir a tendência nas próximas horas e dias. Além disso, vamos fazer uma atualização aqui na análise de sentimento, te mostrando o que os nossos indicadores fazem e o que as instituições querem nesse momento. E antes de começar, um recadinho rápido. A ata vai ser aberta hoje às 3 horas, o mercado da ata na Binance, né? E se eu pudesse dar uma dica para vocês não comprem. Vendam nos primeiros minutos, tá bom? Os primeiros minutos, historicamente falando, são os melhores minutos para você vender um projeto que é lançado assim na Launch Pool e que começa o mercado. Então tentem vender no começo, não tentem comprar, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá então, vamos focar aqui para falar do Bitcoin e dessa tendência muito clara de baixa que a gente está vendo no 4 horas, né? A gente está vendo aqui, basicamente, o preço numa tendência de baixa e essa tendência de baixa está muito óbvia, porque até mesmo o volume, ele está mostrando para a gente que os compradores não têm força. O preço não sobe com volume e quando ele cai com volume, né? Então está muito óbvio aqui que a maior probabilidade é sim um rompimento para baixa, né? E numa boa, cara, não sei vocês, mas por mim, Bitcoin pode romper para baixo, só se decide, né? Faz muitos dias que a gente está nessa indecisão e para nós como traders é terrível essa indecisão. A gente precisa que o Bitcoin se decida para a gente ter um direcionamento nos nossos trades, né? Quando ele ficar nessa vai, não vai, é terrível. Então pode romper para baixo o Bitcoin, mas por favor, só se decida, né? E é isso que eu estou vendo agora. A gente está aqui numa região de suporte importante e se a gente deixa um candlezaço de volume rompendo aqui abaixo, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin mais próximo dos $30 mil, né? E Pablo, vou acumular nos 30 mil? Não vou? Muita gente pergunta isso e vocês precisam entender que a acumulação e as compras elas não são feitas tentando prever o futuro e falando que os 30 mil vão segurar, não. A gente tem que analisar o mercado no momento. A gente precisa analisar os indicadores de sentimento no momento. A gente tem que ver as pessoas sendo liquidadas, a gente tem que ver uma evolução aqui para acreditar num fundo, tá bom? Então não existe isso, 30 mil é uma boa compra. Não sei, porque a gente só vai saber se é uma boa compra quando ele estiver testando lá, tá bom? E aparentemente é o que deve acontecer nos próximos dias. E, como eu disse para vocês, a situação parece tão óbvia, cara, que eu fico até um pouco preocupado, assim, porque a gente está vendo o Bitcoin testando um suporte importante e as pessoas continuam indo para as altcoins. Isso para mim é uma loucura, tá? Isso para mim tá claramente mostrando um direcionamento do mercado que provavelmente a gente vai ter essa queda para liquidar e estopar muitas dessas pessoas que estão entrando nas altcoins, cara. Isso é incrível para mim. O Bitcoin tá à beira de um precipício no suporte do triângulo e as pessoas estão acreditando mais nas altcoins. Então, olha só, se a gente tiver uma queda, por favor, eu acho que todo mundo deve colocar o stop e todo mundo deve entender que nunca é tarde demais para fazer o gerenciamento, tá bom? E como está muito óbvio, eu entendo que o Bitcoin pode do nada dar um pump, né? Igual ele gosta de fazer quando está tudo apontando para um lado. Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que entender que a maior probabilidade não é ele subir, tá bom? Então seria ótimo que ele viesse aqui e romper essas resistências com volume. Mas é improvável que isso aconteça, tá bom? Se acontecer, ótimo. Vamos voltar a operar o Bitcoin olhando para cima. Mas nesse momento a gente tem que olhar para baixo.
Com certeza, tá bom? E aqui, basicamente, né, o que o Bitcoin precisa fazer para a gente demonstrar essa força? A gente precisa romper algumas resistências. Primeira, essa região dos 37 mil dólares aqui, que é o nosso ponto de controle. Segunda, essa região aqui dos 38, tá? Se passar dos 38, a gente pode começar a ter um viés um pouco mais otimista. Mas, enquanto ele está aqui, nesse suporte, brigando de uma maneira terrível, a gente pode olhar mais para baixo, tá bom? Inclusive, você sabe, se a gente fechar um candle abaixo desses 35.500, na minha opinião, vai ser terrível para o preço e provavelmente a gente vai ter mais queda, tá? De maneira mais conservadora, os 34 mil dólares é um fundinho importante, o preço não fecha candles abaixo ali há muito tempo, tá bom? Então, atenção aos suportes e às resistências. Olhando um pouquinho aqui no 15 minutos, a gente pode ver outro padrão gráfico que a gente acaba formando aqui, né? Isso para mim é ou uma congestãozinha, né, um retângulo, ou basicamente uma bearish rising wedge, né? Então, se a gente tiver um rompimento dessa bearish rising wedge, provavelmente a gente vai ter uma continuação dessa baixa, tá? Então, a gente já tem um alarme aqui colocando na região dos 35.400, até aqui cachoeira, né? Porque se romper aqui, provavelmente a gente vai ter sangue no mercado, tá bom? Então vai jorrar mesmo. Então tomem cuidado com esse suporte importante aqui na região dos 35.400 dólares. Em compensação, se a gente demonstra força e rompe esses topinhos aqui na região dos 36.600, pode ser um sinal de que o preço vai pelo menos dar uma respirada, né? E detalhe, caras, vocês têm que tomar muito cuidado nesses rompimentos, né? Porque a gente precisa de rompimentos confirmados, né? Você não viu o vídeo falando sobre como um rompimento é confirmado? Eu recomendo você ver o vídeo de anteontem que a gente explica isso. Porque se você entrar só porque passa, o que você vai fazer? Você vai entrar no pior local possível, né? Olha só, pensa comigo. Onde as pessoas que estavam shortando o preço colocaram o stop delas em todo esse dia aqui? Com certeza nesse topinho, né? Então o que as instituições fazem? Elas mandam o preço um pouco acima para estopar e liquidar todo mundo. E não só isso. Muitas pessoas que não entendem análise de sentimento acabam comprando aqui nesse rompimento terrível, né? Mas é o que acontece. Então tomem cuidado, tá? E entendam quando um rompimento é confirmado ou não. Vejam um vídeo que eu postei há 2 dias atrás. Tranquilo? Então, basicamente, a gente precisa entender que se romper os 35.400, problemas. Se passar esse topo aqui e conseguir fechar acima dos 36.600, é algo positivo, mas é algo aí que a gente tem que esperar acontecer. Enquanto não acontecer, a maior probabilidade é sim de baixa, tranquilo? Continuando aqui e olhando um pouco na análise de sentimento, a gente pode ver alguns pontos interessantes, né? Primeiro, a gente está vendo instituições tentando acumular abaixo dessa região aqui, próxima dos 35 mil dólares, e instituição tentando distribuir quando o preço vai acima dos 36, né? Então a gente está vendo meio que uma neutralidade aqui no book, e a gente agregando aqui todas as exchanges, vamos ver como que tá. Olha só, a gente tem nesse momento aqui, ó, 110 milhões em compra e 88 milhões em venda no 1%. No 2,5 vocês podem ver que já está bem mais neutro aqui, né? 213 contra 208, ou seja, as instituições também estão indecisas, né? Tá todo mundo indeciso, ninguém sabe o que vai acontecer aqui nesse momento, mas o que a gente sabe é que o risco atual é muito elevado. E me assusta as pessoas, mesmo com esse risco elevado, indo para as altcoins. E é por isso que eu estou um pouco mais bearish, né, investidores? É porque realmente eu estou vendo que o mercado parece que não aprendeu com os últimos dumps. Parece que a gente vai precisar de mais uma queda daquelas para aí sim as pessoas perceberem o risco do mercado e entenderem como gerenciar esse risco de uma maneira eficiente, tranquilo? Então o que a gente vê aqui? A gente vê essa tentativa de distribuição e basicamente o que vai decidir aqui para mim se vai romper ou não vai é o long short ratio, né? Ele nesse momento está em 1,5, o que para mim é neutro, tá? Não é muito bom, mas pô, também não é terrível, né? A gente estava aqui em 1,7, 1,8 ontem, então 1,5 é algo neutro para mim, mas pensando de uma maneira puramente nominal, a gente vê que tem 1,5 longs para cada short agora e a liquidez, a maior liquidez, sim, está abaixo, tá bom? Não só pelo Bitcoin, mas pelas altcoins, que a grande maioria está com long short ratio subindo bastante, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê que, basicamente, pode dar problema, né? Pode dar problema, mas a gente precisa dessas confirmações. Tranquilo, investidores? Então, fiquem atentos aí aos suportes, às resistências. Para resumir, na minha opinião, o Bitcoin está sim numa situação bem ruim, mas a gente nunca pode fechar os olhos para uma demonstração de força. Então, se ele demonstrar força, romper esses 36.600, romper ali os 38, putz, aí a gente tem que olhar para cima. Mas enquanto ele está aí
perigosamente testando um suporte significativo, a gente precisa entender que está perigoso e a gente precisa gerenciar o risco, tá bom? Então nunca é tarde para colocar o stop, nunca é tarde para fazer o gerenciamento no Bitcoin e nas outras criptomoedas também. Beleza? Então é isso, né? Lembro para vocês que hoje é o último dia com o carrinho aberto e 25% off do projeto do Zero Trader. Então pode deixar qualquer dúvida que você tem aqui no WhatsApp, tá bom? Chama aqui que a equipe vai tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.